E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no bate-papo de hoje, eu bato um papo com a Heloísa do Faxina Podcast, galera. A Heloísa veio pra cá, falou um pouco sobre o podcast, que é um podcast bem diferente, um podcast narrativo, e introduziu algumas das histórias que tem no podcast dela. Bem impressionante, galera. Então vamos ao bate-papo com ela. Todos os links do Faxina Podcast estão aqui na descrição desse vídeo, tanto do Spotify como o site e também o Instagram do Faxina Podcast. Então fiquem ligados, vamos ao bate-papo. Galera, eu estou aqui hoje com a Heloísa Barbosa. Heloísa, muito obrigado pelo seu tempo de vir aqui em casa, bater um papo, contar um pouco do seu projeto e um pouco também da sua vida. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas que me seguem não te conhecem. Eu gostaria que você olhasse aqui para essa câmera e falasse um pouquinho de você, uma breve introdução. Oi, DB, oi todo mundo, oi as pessoas do canal que seguem esse canal. Eu sou a Heloísa Barbosa, eu sou de Belém do Pará, sou do Norte e cheguei aqui nos Estados Unidos em 94. Trabalhei como faxineira e depois de um tempo consegui entrar no programa de mestrado. Aí fiz mestrado, fiz doutorado, depois eu voltei para o Brasil e depois de um tempo eu volto para cá novamente. E aí foi aí que surgiu a ideia de criar esse projeto, que é o projeto que eu faço, que eu tenho feito nos últimos 3 anos, que é o Faxina Podcast, né? Que é um podcast que, na verdade, são áudios, documentários sobre a vida, né, dos imigrantes brasileiros aqui, nessa região de Massachusetts. Essa aqui é a sua segunda etapa nos Estados Unidos? Sim, é a minha segunda etapa aqui. A primeira vez você ficou quanto tempo? A primeira vez eu fiquei 11 anos. 11 anos. Aí voltou para o Brasil, ficou quanto tempo lá? Voltei no Brasil, fiquei 8 anos no Brasil. E como foi isso? Morar 11 anos assim e de repente voltar para o Brasil? Você disse que chegou em 94. 11 anos, aí voltou mais ou menos em 2006? 2005. 2005. Uhum. E retornou para cá de novo em 2013. Exato. Você é bom de matemática. Sim, é a minha área. Mas aí você fez um mestrado aqui primeiro em... Eu fiz. A minha área é educação, então eu sempre trabalhei com duas coisas. Eu sempre trabalhei com arte e com educação. E aí eu fazia teatro em Belém e trabalhava com arte e educação com crianças, e principalmente crianças de rua, né? Crianças que viviam em situações de rua e tal. E depois, quando eu vim para cá, né, principalmente quando você é mulher e você é imigrante, sem saber o inglês, a opção que você tem de trabalho é limpeza de casa, né? Então eu limpei casa por alguns anos, mas a intenção minha sempre era fazer o meu mestrado na área da educação. E aí eu fiz o mestrado na área da educação e educação especial, e depois eu fiz o doutorado também na mesma área. E eu pesquisei o desenvolvimento cognitivo em crianças bem pequenas, né? E aí, quando eu terminei o meu doutorado, eu precisava, por uma questão de visto, retornar ao Brasil, para mudar o visto. E eu já era casada, meu marido é americano, mas eu não podia mudar o visto, eu teria que retornar. E aí, quando eu retornei ao Brasil, eu retornei já com uma bolsa de pós-doutorado para fazer pesquisa. E aí eu fiquei como professora da universidade por 8 anos, né? E foi aí que depois a gente decidiu voltar para cá. E aí eu voltei. Nessa sua volta dos Estados Unidos para o Brasil, você foi para Belém?
Não, eu fui para Florianópolis. Ah, você morou em Florianópolis. Fui para o sul. Foi para o sul. E como é para uma pessoa do norte? Essa pergunta me fazem direta. Uhum. Porque a gente sabe que Belém, o norte do Brasil, tanto como o Nordeste e o Norte, são regiões que são quentes. Como foi essa adaptação para vir ao Nordeste de Massachusetts, dos Estados Unidos, em Massachusetts, né, que é um canto muito frio? Olha, todo inverno falaram que é o meu último. Eu não fico mais nenhum inverno aqui. Mas aí você vai, eu acho que o teu corpo acostuma, e eu acho que tem um ritmo de vida também, né? Tem coisas que você só faz no inverno, né? E tem coisas que você só faz no verão. Então, você passa por isso. O primeiro inverno é sempre muito horroroso, porque você tem que se adaptar às roupas, à quantidade de roupa, né? A quantidade de roupa que você tem que botar, né, para sair. Aí quando você chega no local, você tem que tirar toda aquela quantidade de roupa. Né? Então, isso é uma mão de obra. Você tem que acostumar que isso leva também mais tempo. Então, você sempre tem que acordar um pouquinho mais cedo, né, no inverno, porque você tem uma preparação maior antes de sair de casa. E no verão, não. Você, né? Qualquer coisa você sai. Então, essas coisas são diferentes. No inverno, você vive a vida mais interna, né? De dentro da casa, de dentro dos espaços, né? E no verão você vive a vida mais de fora, do lado de fora. Então você começa a aprender esses ritmos, né? E para mim, vindo de Belém, né, é quente o tempo inteiro, não tem inverno nunca, né? Foi uma adaptação. E foi a primeira vez que eu vivi essa transição das estações, né? Que você tem o inverno, você tem a primavera, o outono, né? E é tudo tão lindo, tudo tão, né, bem marcado. Mas você, por exemplo, você não pode falar essa coisa, né, que eu falei, Belém é quente o tempo inteiro, é quente. Mas mesmo lá você tem o que a gente chama do inverno amazônico, né? Sim. Que é o período de maior chuva, né? E chove bastante, a floresta alaga, né? E nesse período de chuva, de alagamento, também muda o ritmo das pessoas, né, da cidade. Sim. Você também faz coisas mais dentro porque chove, né? Então eu acho que, né, cada lugar que você muda te exige uma certa adaptação, né? Mas foi fácil a adaptação aqui? De uma certa maneira, sim. De uma certa maneira, sim. Eu acho que para quem chega... Por isso que todo mundo fala que um ano passa muito rápido, porque tudo, né, tudo é novidade, né? Então, qualquer ação, né, de pegar o ônibus, de tomar o metrô, ou dirigir, ou o nome das ruas, ou como é que você entra numa loja para comprar tal coisa, todas essas pequenas coisas do dia, né, que quando você estava, né, no Brasil, por exemplo, você fazia meio que de olho fechado, né, no automático. Aqui você tem que ficar alerta fazendo, porque, né, você não sabe. Então, esse estado de alerta o tempo inteiro cansa, é exaustivo. Mas também faz o tempo passar rápido, né? Porque tudo, né, é uma aprendizagem. Tudo é novidade, novidade, novidade. Nunca é uma coisa chata, né? E vamos falar sobre o projeto Faxina Podcast. Primeiro, por que o nome Faxina? Bom, porque tem muitas e muitas e muitas histórias ignoradas. Não só histórias, vozes ignoradas. E essas histórias, essas vozes foram empurradas para debaixo do tapete. Então a gente precisa de um grande esforço coletivo, social, da sociedade, para a gente realmente levantar o tapete e tirar de lá as vozes ignoradas, as pessoas que foram empurradas, né, para lá. Ou seja, eu estou falando, né, de imigrantes não documentados, né, de mulheres, né, de pessoas de cor, né, mulheres negras, homens negros, né, a comunidade LGBTQ,
pais que, né, que sofrem um grande preconceito, ou seja, todas as histórias, né, negligenciadas, ignoradas, colocadas para a margem, que na verdade nesse caso foram realmente empurradas para debaixo do tapete. E a gente precisa, né, tirar essas histórias de lá e dar vozes, né? Expor a poeira debaixo do tapete. Exato, né? Exato. Como é que vocês selecionam as pessoas, os convidados? Não tem muito uma seleção assim. Esse projeto, né, o Faxina Podcast, começou de uma necessidade que eu tinha de que a comunidade brasileira aqui, né, aqui nessa região de Boston, Massachusetts, que a comunidade se escutasse. Porque eu acho que uma coisa a gente perdeu um pouco a habilidade de escuta, né? A gente consome muito informação visual, né? Então vídeo, né? e tal, mas a gente meio que perdeu essa habilidade de parar para escutar o outro. A gente já, alguém está falando alguma coisa, já estou julgando, né? Eu já estou no meio da fala do outro, eu já estou falando, essa pessoa é assim, assada, eu já começo a categorizar a pessoa, né, nas categorias de julgamento que eu estabeleço. Então, quando alguém para e escuta realmente você, eu acho que ali uma mágica começa a acontecer. Né, as pessoas começam a ter ter mais empatia com a outra. E eu acho que estava faltando nesse momento, né, do Brasil, da comunidade brasileira, nutrir essa habilidade de escuta e de empatia com o outro. E eu acho que assim também, quando a gente escuta a história do outro, escutar a história, eu acho que tem esse grande poder de nos transportar. A gente pode, por exemplo, eu adoro ler. Então, um livro, para mim, tem esse poder. Eu lembro lá em Belém, né? Lá na periferia de Belém, eu lia romances que me transportavam para outros lugares, eu viajava. Então, essa capacidade, né, que a história tem de me colocar no lugar do outro, de me transportar, de me fazer experimentar coisas, eu acho que é uma capacidade que me faz me alargar por dentro, alargar minhas experiências. E eu queria que com as histórias do podcast tivesse esse poder de transportar as pessoas para outros lugares, para outras experiências, para me colocar no sapato do outro, né? E vivenciar isso. Porque eu acho que quando eu me coloco no lugar do outro, o outro para de ser aquela pessoa, aquele estranho, aquela coisa que me dá medo, né? E eu me alargo mesmo para entender que existem pessoas com diferentes vidas, com diferentes experiências, com diferentes coisas. E aí eu desenvolvo uma coisa que para mim é essencial para a gente pensar um mundo diferente, que é a empatia. Eu preciso ter empatia com o outro. Você chegou aqui em 1994. Você acha que a comunidade brasileira, ao longo desse tempo, ela foi perdendo mais a empatia entre a comunidade mesmo? Porque eu vejo muita gente dizer, cara, eu pensei que por ele ser brasileiro, eles poderiam me ajudar. Exato. Eu acho que hoje a gente já tem um vocabulário para descrever melhor o Brasil que a gente tem do que a gente tinha há 30 anos atrás. E esse Brasil, a gente carrega ele com a gente, né? A gente traz ele para cá. E quando eu falo que a gente tem mais vocabulário para descrever o Brasil, a gente antes falava que o Brasil não era um país racista. Não tem problema racial no Brasil, né? Tem um problema de classe, mas não tem problema de raça. Hoje a gente sabe que existem problemas raciais gigantescos, né? Existe no Brasil um racismo estrutural gigante, né? Então eu acho que a gente traz isso, a gente traz o racismo brasileiro, a gente traz
a corrupção que a gente tanto combate, que acontece, né, no nível macro do Brasil, né, dos políticos, né, da política ser muito corrupta no Brasil, isso também está, a gente querendo ou não, está de como a gente também lida no Brasil. O tal jeitinho brasileiro é, né, uma certa corrupção, um certo desvio para me beneficiar. A gente traz isso também. Então a gente vem com essas coisas, né? É assim, eu acho que a gente precisa se examinar enquanto comunidade, enquanto país mesmo. E aí, quando a gente traz isso e se junta todo mundo aqui, quando você chega aqui, você sabe muito bem que aqui o imigrante, ele só vale por uma coisa, pela força de trabalho dele, né? E esse imigrante que só vale pela força de trabalho dele, ele não tem benefícios sociais, ele não tem, né, coisas que podem ampará-los e tal. E aí ele começa a vender e comprar essa força de trabalho do outro. E é justamente nessa venda e compra de força de trabalho que existe exploração, porque a gente também foi explorado lá no Brasil. E a gente traz aquele modelo de exploração da minha força de trabalho lá no Brasil, a gente traz para cá, né? E aqui, como é, né, essa coisa do mercado, eu vendo, né, o meu tempo, você vai me pagar pelo meu tempo, né, para eu limpar a sua casa, para eu consertar o seu carro, para eu fazer o seu jardim, para eu pintar a sua casa, né? E você me paga pelo meu tempo e eu negocio e não tem nada que legalize, né? Como é que você vai me pagar isso? Isso é um contrato, né? É verbal, né? É um acordo verbal. E aí é nesse momento que a exploração acontece, né? Então, e a gente, infelizmente, a gente vê, por exemplo, tem dados, né, que imigrantes, né, imigrantes brasileiros negros são mais explorados que os brancos, tem mais, entendeu? Tem mais, os imigrantes negros têm mais dificuldade de acesso a determinados serviços e bens do que os imigrantes brancos. Aí tem também a diferença de classe. Aquele imigrante que já era de uma classe, né, social mais elevada no Brasil, que já vem para cá com certo conhecimento de inglês, com uma certa educação, ele tem também mais vantagens com aquele que não tem, e isso se reproduz aqui, essa desigualdade, né? Então, eu acho que tem muito disso. Então, a gente traz essa herança de exploração, de racismo, de tudo, e aqui tudo se mistura, porque aqui, tipo assim, né, você não tem também nada que te proteja, né? E tem um medo. Se você é imigrante não documentado, você fica com medo, né? Porque você acha que você não tem direito, porque te falam, se você reclamar, você vai ser deportado, se você reclamar, você vai ser... né? Então, existe todas umas mentiras, né, que são criadas, e o imigrante fica absolutamente, né, se não tem acesso à informação, então fica absolutamente com medo mesmo. O formato do seu podcast, eu posso dizer assim que foi um dos formatos que eu mais admirei aqui, quando eu escutei lá um episódio. Eu comecei a escutar um episódio, quando eu falei com você faz... olha, esse episódio ele foi premiado, ele foi assim, sabe? Aí eu parei aquele e fui lá para episódio Entre Quatro Paredes. E eu achei incrível o jeito que você toma aquilo. Porque realmente você está levando essa mensagem de uma forma bacana. Você para, você comenta, a pessoa fala, isso é fantástico. É para quem tem, vamos dizer assim, um conhecimento de causa, né? Diferente de alguns podcasts que a gente sabe que surge aí, que as pessoas vão para realmente só bater papo sem um fim de ter uma informação concreta. Falando em um episódio específico, esse episódio chamado Entre Quatro Paredes, que vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, ele me tocou muito. Como você chegou a essa pessoa? Então, eu já falo, se eu não falar, me lembra, mas deixa eu te falar só.
Eu falo podcast porque eu acho que essa a palavra que as pessoas mais conhecem, né? Se eu falar assim, olha, é um programa de rádio e tal, eu falo, como? É um podcast? Então tá. Mas o que a gente faz, mas em termos, mesmo podcast, tem vários tipos de podcast, né? Tem esse podcast que as pessoas sentam, né, na mesa, colocam o microfone e bate papo, né? Que a gente chama aquele chatcast, né? Que as pessoas batem papo. Esse é um tipo. Existe o podcast jornalístico, né? Que a pessoa investiga. Existem vários tipos. O podcast que eu faço, o Faxina Podcast, é um podcast narrativo. Aí, o que é o podcast narrativo? É justamente quando a gente vai bem fundo numa história. E aí, eu gosto de ir muito fundo na história de uma pessoa, né? Porque eu acho que assim, se você vai fundo na história de uma pessoa, mesmo sendo a história de uma pessoa, né? Na singularidade dessa história, mas vai ter pontos que a gente se conecta de forma universal, né? Porque todo mundo está aqui nesse mundo para ser amado, para ser, né, valorizado, para, né, então existe essa universalidade. Então o Faxina é isso, é esse podcast narrativo. E aí, como eu cheguei nesse personagem, desse episódio, que é o terceiro episódio da primeira temporada do Faxina. A gente já está na terceira temporada. Mas na primeira temporada, esse terceiro episódio chama Entre Quatro Paredes. Bom, eu estava numa festa de brasileiro e eu já tinha começado a fazer o podcast. E eu conheci essa moça e ela falou assim mesmo, né, eu sou da cidade tal e tal. E ela falou assim, eu limpo casa e tal. E foi a primeira pessoa, uma imigrante sem documentos, que falou, olha, eu sou imigrante não documentada, limpo casa. E ela falou isso, né, porque as pessoas têm muito medo de falar, eu sou imigrante sem documentos, né? E eu achei muito legal ela ter a coragem de falar. E aí eu convidei ela para vir, né, se ela queria dar uma entrevista. Deixa eu deixar claro também que quem topa participar do Faxina, né, nunca é uma entrevista só, né? Eu sempre falo para as pessoas, a primeira entrevista são 30 minutos, depois tem uma segunda entrevista mais longa, geralmente tem uma terceira, quarta e quinta. No caso dela foram 5 entrevistas. Uau! Né? Para você compor a história. Então é por isso que eu falo que é um áudio documentário. Porque eu estou documentando a vida de uma pessoa. Eu não posso documentar a vida de uma pessoa numa entrevista de 30 minutos. Não. Né? Então ela veio, a gente conversou rapidamente. E nessa primeira entrevista ela me contou uma coisa que eu fiquei assim. Ela falou assim mesmo, eu deixei meu filho e vim. E eu falei, uau. E eu anotei aquilo, eu falei, a gente vai fazer uma segunda entrevista. Ela, tudo bem. E ela me contou, ela foi me contando, e a gente foi ficando assim, né? Durante essas 5 entrevistas, que não são 5 entrevistas assim, né? Um dia após o outro. É assim, quando ela tem disponibilidade. Então foram meses, né? Eu entrevistando ela, né? A gente se falando, se combinando e tal. Essa história da Elza me tocou bastante, porque é uma história que a gente acha que as pessoas saem do Brasil só porque, é só a pobreza, né? Só porque as pessoas não têm condições, elas vão para os Estados Unidos para trabalho. Esse é um fator também. Esse é um dos fatores que faz com que as pessoas se deslocam para vir para cá atrás de uma oportunidade de trabalho. Mas no caso dela, foi um problema que no Brasil é gravíssimo, que é o problema da violência doméstica. Como que a violência doméstica leva uma mulher, né, no caso dela, a fazer uma travessia
que foi perigosíssima pelo México, largar um filho de menos de 2 anos de idade, porque ela precisava salvar a vida dela. Porque se ela ficasse no Brasil, ela ia morrer. Né? Então ela larga tudo isso e vem. Né? E aí tem a vida dela aqui. Esse filho que ela largou, nas condições que ela largou, ela só vai rever esse filho depois de muito tempo. E a gente conta toda essa história no podcast, nesse episódio que chama Entre Quatro Paredes. E ela, uma coisa bonita da Elza não é o nome dela real, é o nome que eu dei, porque ela não queria ser identificada, porque ela tem muita vergonha ainda, né, de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou. A cidade dela é muito pequena, ela tem vergonha do que as pessoas iriam dizer dela, pensar dela. Como que a mulher se sente ainda envergonhada, né, depois de sofrer abuso e violência. É uma coisa absurda. Bom, e essa história da Elza levou muito tempo para a gente compor e ela ganhou o prêmio. Desculpa, eu fico falando. Não, pode tomar água à vontade. Ela ganhou um prêmio no maior festival de áudio que existe nos Estados Unidos, como um prêmio do melhor audiodocumentário em língua não inglesa. Né? E é um episódio de quase 1 hora, então eu tive que contar a história dela, né, em menos de 1 hora. E uma coisa que a gente faz, o cuidado que a gente faz também no Faxina é... Eu coleto as entrevistas, horas e horas e horas de entrevistas. Depois eu escrevo um rascunho de um roteiro. Esse rascunho de roteiro eu compartilho com a pessoa que é entrevistada. Eu convido essa pessoa a vir editar a própria história dela comigo. Porque o que eu quero fazer eu quero empoderar as pessoas pela sua narrativa. Porque não é a minha história para contar, era a história da Elza. Ela precisava ter coragem de contar a história dela. E aí eu convido ela para vir editar a própria história. E aí uma outra coisa que a gente faz também, durante cada episódio do Faxina, tem uma música tem as músicas. E as músicas são compostas originalmente para cada episódio. Eu tenho músicos brasileiros que compõem. E cada música é composta a partir da memória musical também da pessoa entrevistada. Então eu pergunto sempre para a pessoa que música, porque eu acho música é uma coisa tão importante na nossa vida, tão importante. Por exemplo, os imigrantes, quando a gente imigra, principalmente os imigrantes que imigram sem documentos, eles levam muito pouca coisa na mochila, muito pouca coisa. Você quase não traz nada. Mas você não traz nada de objeto, mas você carrega coisas que não ocupam muito espaço, mas são as coisas que te sustentam emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Uma dessas coisas que a gente carrega com a gente é a música. Né? A gente sempre tem uma memória musical, né, do nosso país, da nossa infância, do nosso primeiro namorado. Né, então a gente tem essa memória musical. E eu queria também juntar as histórias de cada pessoa com a memória musical dela, que ela trouxe. Né, a música que lembra do pai dela, que lembra da mãe dela, que lembra dos avós, essa memória. Então, cada episódio do Faxina, a gente tenta trabalhar as músicas das memórias musicais da pessoa entrevistada. Quando você mostrou o produto final para a Elza, o que ela achou? Aí,
Você vai ter que escutar um outro episódio. Porque esse episódio da Elza, como eu falei, foi o terceiro da primeira temporada. A gente começa a primeira temporada, o primeiro episódio foi um coisinha chamado Samuel, que foi sobre um faxineiro brasileiro, né, que é um grande influencer, né, no YouTube, Facebook, Instagram, que é o Coisinha, né? E o Coisinha, eu convido ele para contar a história dele, porque existia o Coisinha e existia o Samuel, né? E o Coisinha era um personagem que o Samuel criou porque ele não dava conta de ser quem ele é. E ele teve que sair do Brasil para ser quem ele é. Então esse é o primeiro episódio. O segundo a gente fez com os filhos das faxineiras, porque foi justamente quando começou a pandemia, em março, né, de 2020, quando começou o lockdown. As crianças estavam em casa, as faxineiras que eu precisava entrevistar estavam todo mundo em casa, e eu falava assim, vai acabar esse lockdown, daqui a um mês vai acabar, né? Porque a gente vai voltar. Naquela época a gente nem sabia o que estava por vir. E aí eu pedi para que elas dessem os celulares para os seus filhos, gravassem o que eles quisessem das crianças. E aí o segundo episódio foi esse episódio bem rápido das crianças, filhos das faxineiras. O terceiro episódio foi o episódio da Elza, que eu já vinha trabalhando há um tempo. Aí teve o quarto, que foi um episódio lindo, chamado As Escolhas de Antônia. Que são as escolhas. Será que é escolha, será que não é escolha? Será que a gente pode chamar de escolha quando você tem só ou é isso ou é aquilo? Isso é escolha? E aí eu conto as escolhas de Antônia. Depois das escolhas de Antônia, o quinto episódio foi Faxineiro com Muito Orgulho, onde a gente segue um faxineiro, Paulinho, né? E ele falando a experiência dele de faxineiro. Bom, eu estou falando isso porque a gente fez esses 5 episódios na primeira temporada do Faxina. Depois desses 5 episódios, eu falei assim, eu quero agora fazer o último episódio, o 6º, onde eu vou convidar todo mundo para vir e me falar como foi participar desse projeto. Porque quando eu convidava as pessoas, foi muito difícil logo. Essa primeira temporada foi muito difícil. Porque eu convidava as pessoas para fazerem esse projeto comigo, elas não sabiam o que era podcast. Elas achavam que era vídeo e não queria fazer. Aí eu tinha que falar que não era vídeo. Depois elas falavam assim, então a gente só vai conversar. Eu falei, não, o podcast que eu quero fazer é narrativo. Eu quero contar a sua história, então eu vou precisar entrevistar você várias e várias vezes. Então foi muito difícil. As pessoas iam na primeira entrevista, várias pessoas iam na primeira entrevista e depois falavam, não quero mais. E quando a pessoa fala não quero mais, não tem problema. Aí a gente... Então foi muito difícil. Então eu queria, essas 5 pessoas que eu consegui fazer os 5 episódios da primeira temporada, eu convidei cada uma de volta para a gente voltar no 6º episódio, que chama Histórias para um Novo Futuro, para elas virem contarem como foi a experiência. E a Elza, desse episódio que foi premiado, o Entre Quatro Paredes, ela volta. Não só ela volta, como ela traz o filho que ela deixou lá no Brasil. E eles conversam e contam como foi ouvir o podcast. Porque esse filho que ela deixou lá no Brasil, ele não sabia da história da mãe dele. E ele só foi saber a história da mãe dele ouvindo o podcast. Uau! Uau! E aí ele conta como foi saber da história da mãe dele ouvindo o podcast. Por isso que você disse, você tem que ouvir o outro episódio. Você tem que ouvir outro episódio. Aí, ó, eu irei o episódio número 6 da primeira temporada. Essa galera que está nos assistindo agora, Heloísa, onde é que eles podem encontrar o Faxina Podcast? Olha, o Faxina está em toda e qualquer plataforma de podcast.
Você pode encontrar no Spotify. Se você tem o iPhone, já vem em tudo quanto é iPhone um aplicativo chamado Podcasts. Vai lá, é uma coisa, um aplicativo roxinho que já vem automaticamente nos iPhones. Procura por Faxina Podcast. Ou se você está no Stitcher, no Deezer, no Overcast, no Nerdcast, qualquer plataforma de podcast, qualquer uma tem Faxina Podcast. Ou você pode ir no site do Faxina Podcast, chama faxinapodcast.com, e também tem lá, está lá separadinho por temporada 1, temporada 2 e temporada 3, que a gente está. E já tem 15 episódios, você pode maratonar os episódios. Uma das coisas diferentes da temporada 1 para a temporada 2, por exemplo, a gente experimentou fazer a metade dos episódios da temporada aqui, né, em Boston, na região de Boston, e metade da temporada no Brasil. Porque eu queria saber como é ser imigrante no Brasil de hoje. Porque a gente sabe que tem muito imigrante chegando no Brasil. Sim. Imigrantes da Venezuela, imigrantes do Haiti, imigrantes do Senegal. E aí eu queria saber o seguinte, quando a gente chega aqui, os imigrantes brasileiros, a gente sabe que a gente vai conseguir trabalho limpando casa, a gente vai conseguir, mesmo que a gente não tenha documento, a gente vai conseguir trabalho fazendo jardim, na pintura, na construção, nessas áreas. Aí eu fico pensando, o imigrante que chega no Brasil, você contrataria, né, sendo uma dona de casa brasileira, você contrataria um imigrante venezuelano para limpar a sua casa? Você contrataria um imigrante haitiano para limpar a sua casa? Boa. Né? Como é que é ser imigrante lá? Você daria a chave da sua casa, como é aqui muitas vezes, as meninas têm chave ou senha da porta para entrar? Que eu digo que quando minha esposa fez a entrevista para ser babá, no primeiro dia ela já saiu com a chave da casa. Será que isso aconteceria no Brasil? Exato. Já tem algum podcast feito desse? Tem 3 episódios da segunda temporada, tem 3 episódios. A gente conta a história de um senegalês que ele foi vítima de um esquema de tráfico humano. Ele saiu do Senegal achando que ele ia para a Itália. E aí estava na passagem dele escrito Guayaquil. Ele achava que Guayaquil era o nome de uma cidade italiana. E ele foi parar no Equador, né, na cidade de Guayaquil. Do Equador, esse moço sofreu horrores de uma mão de um traficante para outra. E ele conseguiu chegar no Brasil. E ele conta essa trajetória. Hoje ele mora em Florianópolis, ele design, ele faz roupas e, né, é um artista e hoje ele está conseguindo viver em Florianópolis. Ainda sofre racismo, né, porque o negro africano senegalês morando em Florianópolis. Mas ele teve uma filhinha, né? A primeira brasileira senegalesa lá, nascida em Florianópolis. Uhum. Aí eu conto a história dele, conto a história também de um outro africano de Burkina Faso, que vai e migra para o Brasil com a promessa de que uma empresa brasileira iria contratá-lo em São Paulo. Ele chega no aeroporto de São Paulo, a companhia não existia nada. E aí ele se vê lá largado. Ele vai para a casa do imigrante, que é mantida por uma organização sem fins lucrativos da Igreja Católica, né? E ele vai para essa casa, Missão Paz. Ele vai para essa casa, consegue comida, né? Um local para tomar banho, e aí ele começa a aprender português, e aí ele vai ser faxineiro de obra, ele vai ser, né, pedreiro. E aí ainda tem uma coisa, ele é da religião islâmica, né? Então ele chega no Brasil, o preconceito que as pessoas têm, né, com as pessoas da religião islâmica, começam a chamar ele de homem-bomba.
né? Porque ele falava, você é terrorista, né? Ele falou, não, calma lá, né? Eu também sou alvo dos terroristas, né, no meu país, então não tem nada a ver com a religião islâmica. E aí, então ele vai quebrando o preconceito que o brasileiro tem com a religião islâmica. Então esse foi um episódio. E o terceiro, eu enviei um gravador para uma família venezuelana que estava chegando no Brasil, e para eles documentarem a vida deles por 1 mês, 2 meses. E essa família era mãe, pai e 2 crianças adolescentes, e eles contam a vida deles desde o refúgio, desde o acampamento, que eles entram por Roraima, eles ficam no acampamento de refugiados da Roraima, aí eles conseguem que uma família do interior de São Paulo, né, pelo programa de interiorização, pague a passagem e pague 2 meses de aluguel, 3 meses de aluguel para eles numa casa. Então eles mudam para o interior de São Paulo, e a mãe, que era farmacêutica na Venezuela, vai ser faxineira numa clínica. O pai, que era geólogo e minerador, vai trabalhar no restaurante. E as crianças tentando negociar. Então, eles documentam a vida deles, né, desses imigrantes venezuelanos no Brasil, que o episódio chama Diário de um Refúgio. Oh, coisa bacana. Heloísa, parabéns pelo seu trabalho. Na descrição desse vídeo vai estar o link do site. Eu vou deixar o link do podcast lá, Entre Quatro Paredes, que eu vou deixar aqui todas as suas redes sociais. Se você quiser deixar seu Instagram também, vai estar aqui todas as suas redes sociais. Eu gostaria agora que você desse uma olhadinha para essa câmera, e como você chegou aqui como estudante e tal, se você fosse falar para Heloísa, que estava arrumando as malas lá no Brasil para vir para os Estados Unidos, o que você falaria hoje para ela? Eu acho que eu falaria para ela, quando você chegar lá, passa mais tempo aproveitando os museus que são de graça, né? Geralmente tem um dia na semana que os museus de arte são de graça. Vai mais em museu, aproveita o que a cidade te oferece em termos de arte e cultura, que é gratuito, e que a gente fica com muito medo de ir nesses lugares. Eu demorei muito tempo, né, para apreciar que existem esses lugares e que eu seria bem-vinda nesses lugares, porque eu achava que isso não era para mim, isso só era para quem podia pagar ou só era para americano. Não é, é para todo mundo. E em Boston tem museus de arte, tem museus de história, tem museus de ciência, tem vários museus. É uma cidade maravilhosa que você é bem-vindo lá, ninguém vai te tratar mal. Bibliotecas públicas, vai na biblioteca, você não precisa pagar nada. E você pode, né, usar, você pode emprestar livros, você pode ler revista. Se você está cansado, você pode até entrar na biblioteca pública para descansar, dormir um pouquinho lá. Então, isso que eu achava que eram espaços que não era para mim, porque eu era imigrante, porque não é para você também. Vai lá. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado de vir aqui bater esse papo, que foi muito gostoso falar com você. Obrigada, DB. Espero que as pessoas escutem um podcast. É um podcast para você colocar o fone de ouvido, não precisa ficar quieto, não. Vá caminhar e vá ouvir, ou sei lá, vá fazer algumas coisas, escute as histórias, porque essas histórias realmente vão te levar para um local que você não imaginava. É isso aí. Galera, na descrição desse vídeo, todas as redes sociais e o link do Faxina Podcast. Obrigado, galera. Obrigada.